como lidar com a mente dispersa? E a minha sugestão é que você assista o vídeo até o final, pois das várias dicas, várias ideias, pesquisas, pode ser que algo faça sentido para você e você possa aplicar na prática, no seu dia a dia. Sou Hugo Mizukami e eu ajudo pessoas a superarem seus sofrimentos emocionais. Lembrando que todas as segundas-feiras, às 19h19, eu transmito lives simultaneamente via YouTube, Facebook e Instagram. A cada dia com um tema diferente e espero te ver em todas essas lives. Sejam bem-vindas e bem-vindos. Então, boa noite para todos e para todas. Então, muito obrigado por vocês estarem me acompanhando aqui na live e espero que vocês possam assistir também as lives dos outros dias. Então o tema de hoje é como lidar com a mente dispersa. Então o nosso mundo está cheio de coisas que nos chamam a atenção, que provocam a dispersão dos nossos pensamentos, dificultando também a nossa concentração em alguma coisa. Então às vezes queremos fazer uma coisa, mas nós não conseguimos fazer aquilo e nós nos dispersamos em várias outras coisas e acabamos usando o nosso tempo para as outras coisas e pode acontecer de não conseguirmos realizar aquilo que nós queríamos fazer, né? Aquilo que nós queríamos realizar. Então, por exemplo, se nós acessamos a internet, nós vemos um mundo de coisas que atraem a nossa atenção e podem desviar a nossa atenção do que nós realmente precisamos fazer. Da mesma forma, quando nós entramos e acessamos os canais de TV, também nós vemos uma série de programas que distraem a nossa atenção, dispersam a nossa mente. Se na internet nós entramos num site de compras, nós também vamos ter uma grande quantidade de produtos para nós vermos. Também vai distrair a nossa atenção. Então, quando nós não sabemos exatamente o que nós queremos, nós nos dispersamos. Então, diante das coisas do mundo, nós podemos encontrar itens valiosos para o nosso crescimento. E também podemos ser tentados a buscar algo que nos interessa e nos arrependemos depois. Portanto, nem tudo o que nos interessa vai ser bom para nós. Então nós encontramos também vários tipos de literaturas preciosas, mas no meio delas vemos também muitas fontes de incompreensão, de discórdia, de vícios. E mesmo assim, mesmo que a gente cometa algum erro por alguma escolha equivocada que nós façamos, nós podemos utilizar esse erro ao nosso favor. Olha que bacana, quando nós erramos, nós podemos utilizar o erro ao nosso favor. Porque nós descobrimos uma forma a mais de como não fazer determinada coisa. Se nós somos realmente bons, nós sabemos amparar aqueles que são menos bons. Só que quando nós achamos que nós somos bons e as outras pessoas são más, ou seja, que nós somos melhores do que as outras pessoas, na realidade ainda não somos bons, porque o orgulho e a vaidade estão presentes na nossa vida e ainda de forma muito intensa, né? E quando nós somos realmente bons, a humildade está presente na nossa vida, nos nossos pensamentos e nas nossas ações. Então aí nessa situação nós não nos sentimos melhores do que os outros e procuramos também amparar as outras pessoas. E nós também seremos realmente sábios se estamos buscando dissolver a névoa que a ignorância forma em nós. E principalmente se nós estamos sabendo responder adequadamente às questões que a vida nos traz. Então a sabedoria é isso, nós sabemos interpretar aquela questão que a vida está nos trazendo e nós sabemos dar uma resposta adequada à vida. Isso é sinônimo de sabedoria. Todos nós podemos ter algum tipo de vício mental. O que é esse vício mental? É quando voltamos frequentemente os nossos pensamentos para algo que nos atrai.
Então nós estamos fazendo alguma coisa e de repente algo diferente nos atrai. E frequentemente isso acontece na nossa vida, durante o nosso dia. E nessas situações nós podemos até acabar fixando os nossos pensamentos naquilo que está nos atraindo. E aí desviamos também a nossa atenção. Então os nossos vícios mentais e as fixações dos nossos pensamentos costumam se manifestar com frequência na nossa vida, no nosso dia a dia, e podem causar também perturbações, nos levando a ter desajustes, nos levando a ter desequilíbrios emocionais e também sofrimentos emocionais. E repetindo os nossos pensamentos várias vezes, nós vamos potencializando essas energias, como eu tenho dito nos vários vídeos, né? Quando nós repetimos a mesma ação várias vezes, nós potencializamos essas energias e nós nos tornamos um gerador constante de energia provocado por esses pensamentos fixos. E existem também evidências científicas demonstrando que quando nós mantemos o nosso pensamento fixo por um determinado tempo, ele se manifesta durante o tempo em que esse pensamento estiver acontecendo, tanto para o bem quanto para o mal. Então, no caso dessas pesquisas científicas, foi realizado experimento neutro. Neutro significa assim, não estava nem voltado para o bem nem voltado para o mal, apenas para identificar os efeitos de uma determinada ocorrência. Então foram feitos testes com eletroencefalogramas conectados nos voluntários, vendo qual é a reação que eles tinham quando um deles era submetido a uma determinada situação, a uma determinada experiência, para ver o que o outro também sentia. Então foram feitos alguns experimentos e foram replicados esses experimentos em outros locais, verificando a veracidade desse experimento. E também foi realizado experimento com fins benéficos, como por exemplo com a oração. Grupos de pessoas fazendo orações para pessoas doentes, pessoas hospitalizadas. Então esse teste também foi realizado e foi demonstrado o poder do nosso pensamento em ajudar as pessoas através da união de pensamentos ou através do nosso pensamento voltado para o bem. Então, quando nós produzimos um pensamento provocado pelo vício mental, podemos manter esse pensamento na nossa mente, mas também podemos transformar em uma palavra ou podemos transformar em uma ação. Só que tudo isso que nós fizermos, tanto em forma de pensamento, verbalizando esse pensamento ou partindo para alguma ação, ele vai produzir efeitos correspondentes ao tipo de pensamento que nós estamos criando. Então toda ação tem uma reação, toda causa tem um efeito correspondente, né? Então é a lei de causa e efeito. Então tudo que nós pensamos, tudo que nós falamos e tudo que nós fazemos tem uma reação, tanto para o bem quanto para o mal. Depende da forma como nós estamos utilizando aquele pensamento. E como o vício mental é um vício, é comum que ele esteja presente mesmo quando nós queremos nos concentrar em algo diferente. E esse vício pode ser um dos fatores de distração dos nossos objetivos, dificultando a nossa concentração no que nós queremos realizar. Porque frequentemente, através desses vícios, nós vamos estar voltando a nossa atenção para esses vícios mentais, para aquelas coisas que mais nos atraem, para as coisas que estão mais frequentes na nossa mente. E aí desviamos a nossa atenção, tendo assim uma mente mais dispersa. E quando nós nos acostumamos com esses vícios mentais, podemos também entrar em uma zona de conforto, mesmo aquela que nos traz sofrimentos, porque nós nos acostumamos com o que vai acontecer, até mesmo com os sofrimentos. Parece até contraditório pensar assim, mas é comum que aconteça, porque isso é uma reação do vício. Então, tanto no vício físico quanto no vício mental,
nós temos dificuldade de resistir à tentação, ou temos dificuldade de resistir ao hábito, e aí procuramos repetir a situação. Isso acontece porque, de alguma forma, o vício, tanto físico quanto mental, nos traz alguma sensação de prazer, algo que nós gostamos, algo que nos atrai. E quando algo nos atrai, nos dá prazer, nós queremos repetir várias vezes esse prazer. Só que normalmente, depois dessa sensação de prazer provocada pelo vício, normalmente vem a dor, vem o sofrimento. Então cada um de nós buscamos o alimento espiritual que mais condiz com o nosso grau evolutivo, que mais condiz com o nosso nível de consciência. Então, assim como a abelha busca pelas flores e pelos doces, os urubus também buscam pelos despojos. Isso não é maléfico, ele é benéfico, porque ele tem uma função de saneamento natural. Só que cada um busca o que lhe interessa. E nós? O que é que nós buscamos? Se a abelha busca pelas flores e pelos doces, os urubus buscam pelos despojos, o que nós buscamos? Nós buscamos pelas emoções. Porém, cada um de nós busca pelas emoções de formas diferentes. Existem até aqueles que são sofredores de longa data que buscam continuamente o sofrimento. Existem aqueles que são pessimistas e buscam constantemente pelo lado negativo de todas as situações. Existem também as pessoas irônicas que buscam também por gargalhadas. E existem aqueles discutidores inveterados que buscam sempre por alguma contradição para poderem gerar alguma polêmica. E dentre nós encontramos pessoas que se nutrem também apenas da tristeza, apenas do isolamento, apenas dos prazeres físicos e materiais, apenas da revolta, ou apenas das aflições, ou apenas das mentiras. Em todos esses casos, nós trazemos conosco, quando nós nutrimos essas situações, nós trazemos conosco os sofrimentos emocionais, porque ainda faltam os alimentos espirituais edificantes, de teor mais elevado. Então existe aquela oração dominical onde se diz assim: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Só que essa frase, ele não se refere apenas ao alimento material, mas também ao alimento espiritual. Então, o alimento material adequado para nós fornece o fortalecimento do nosso corpo físico, enquanto o alimento material não adequado, ele enfraquece o nosso corpo físico. Então, da mesma forma, o alimento espiritual adequado fortalece a nossa alma, e o alimento espiritual não adequado enfraquece a nossa alma. Então, os conteúdos das minhas lives, por exemplo, os conteúdos dos meus vídeos, têm a finalidade de fortalecer a nossa alma, tanto a minha alma quanto a sua, que está assistindo. E procuro fazer isso através de palavras esclarecedoras que possam levar um alívio para os nossos sofrimentos. E também com as orientações contendo dicas para ações práticas que podem ser utilizadas e aplicadas por todos nós. Então, para facilitar a nossa concentração e evitar ter essa mente dispersa, nós podemos procurar selecionar os alimentos saudáveis para nós, tanto os alimentos materiais quanto os alimentos espirituais. Pois assim como o alimento espiritual pesado dificulta que nós realizemos as nossas atividades e até pode provocar cansaço, sonolência, o alimento espiritual pesado também pode provocar desgastes mentais. Por exemplo, se nós ficamos assistindo noticiários constantemente,
deixamos a TV ligada em noticiários o dia inteiro. Aí é complicado, nós vemos noticiários pesados, nós estamos assimilando alimento espiritual pesado, que vai provocar desgastes mentais em nós e cansaço mental. E nem preciso falar que as notícias desses noticiários, em sua maioria, são notícias pesadas, porque são justamente elas que atraem a grande maioria da população e aumentam a audiência devido aos vícios mentais de cada um de nós, que é aquilo que atrai a maioria de nós. E esse nível mais alto de audiência permite às emissoras de TV cobrarem mais caros pelas propagandas naquele momento em que tem maior audiência. Por isso que é chamado de horário nobre. Então, entre fazer algo útil e assistir uma notícia negativa na TV, qual é a escolha que normalmente nós fazemos? Então eu percebo, no meu caso, eu percebo isso quando eu vou fazer alguma consulta médica ou consulta odontológica ou realizar algum exame onde tem uma TV ligada no canal de noticiários. Então muitas pessoas ficam assistindo o noticiário da TV. E eu, para evitar ficar assistindo esses noticiários na TV, eu sempre procuro levar um livro, sempre estou carregando um livro. Em qualquer lugar onde eu vou, eu carrego um livro comigo, para utilizar melhor o meu tempo nos momentos em que eu estou esperando. Então, com toda essa situação de alimento espiritual e alimento material, demonstra como os nossos vícios mentais desviam a nossa atenção. E desviam também a nossa concentração daquilo que nós realmente precisamos fazer. E a parte mais importante é nós sabermos identificar quais são os vícios mentais e atuar sobre esses vícios mentais para transformá-los em virtudes mentais. Leonice Maria Viana disse obrigado pelas suas palavras. Muito obrigado, Leonice. Boa noite também para vocês que entraram agora, né? Boa noite para vocês, sejam bem-vindas. E minha mãe escreveu aqui: uma das atividades mais difíceis é conseguir educar o pensamento, já que ninguém pode ver o que pensamos. Criamos situações danosas para nós mesmos. Que bacana que a mãe escreveu aqui. Muito obrigado pelo comentário, mãe. É bem profundo o que está escrito aqui. Uma das atividades mais difíceis é conseguir educar o nosso pensamento, porque as outras pessoas não estão enxergando o nosso pensamento. E assim nós podemos criar até situações que podem danificar nós mesmos, porque através dos nossos pensamentos produzimos energias que ficam em nós e também irradiamos essas energias para fora de nós, atraindo energias similares para nós mesmos. Muito bem, obrigado pelo comentário, mãe. Então nós ainda vivemos em um mundo bastante agitado. E um mundo bastante agitado reflete também a nossa mente agitada. Porque mesmo que nós estivéssemos em um local simples, iluminado pelo sol, com árvores frutíferas à nossa volta, com flores, com pássaros, de repente as nossas sombras não permitiriam que nós usufruíssemos desse paraíso e da felicidade que esse ambiente nos proporciona. Porque os nossos vícios mentais iriam ficar procurando por algo negativo ali no local. Então a escuridão que ainda envolve os nossos pensamentos bloqueia o nosso acesso à luz. Então, conforme nós vamos saindo dessa escuridão, mais temos acesso a essa luz. E o que nos mantém envolvidos nas nossas sombras são a ignorância, a maldade e a falta de sensatez. E essas névoas dificultam o nosso raciocínio, dificultam o nosso acesso à nossa consciência e também aos sentimentos mais elevados. Então, para que possamos nos libertar dessas sombras, nós precisamos fazer luz. E essa luz se faz através de movimento. Se nós ficarmos parados, não produziremos luz. Por exemplo, se nós pegarmos duas pedras e atritarmos uma contra a outra, costuma sair uma faísca de luz.
E um outro exemplo, para que nós possamos ter essa energia elétrica disponível para nós, é necessário que a água movimente as turbinas das usinas geradoras de energia elétrica, ou que os ventos movam as hélices dos geradores de energia eólica, e assim por diante. Então sempre existe um movimento. Então, quando nós estamos pensando ou realizando algo, algumas regiões do nosso cérebro se iluminam, como já foi identificado através de exames de imagem do cérebro, o PET scan, que ele vem mostrando que quando nós pensamos e quando nós realizamos algo, algumas regiões do cérebro são iluminadas, são ativadas. Então, todos esses exemplos nos mostram que sem o movimento a luz não ocorreria. Porém, não é qualquer movimento. Esse movimento tem que ter um objetivo, tem que ter uma direção e tem que ser controlado. Por exemplo, se nós queremos chegar a algum lugar, não adianta nós fazermos um movimento e começarmos a caminhar em qualquer direção. Nós precisamos ter uma reta definida, porque se nós começarmos a caminhar em qualquer direção, provavelmente nós não vamos chegar no nosso destino, ou no destino que nós queremos. Nós precisamos traçar a rota que nós queremos para chegar naquele destino. Precisamos ter uma rota definida. Então, se a usina elétrica fizesse a água circular pelas turbinas sem nenhuma disciplina, nós teríamos também algum tipo de catástrofe. Da mesma forma, quando nós estamos utilizando o nosso cérebro, apesar de haver movimento, mas se utilizarmos de forma indisciplinada, também temos tendência a incorrermos em erros e produzirmos os sofrimentos emocionais em nós mesmos. Daí a importância de nós buscarmos o controle através da concentração mental. Eu fui buscar a definição de concentração mental lá no Wikipédia. E ele diz assim que a concentração mental consiste em nós centrarmos de forma voluntária a nossa atenção em algo, deixando de lado todas as outras coisas que poderiam atrapalhar a nossa atenção. Um exemplo disso é quando nós estamos assistindo um filme muito bom. Nós costumamos não prestar atenção nas outras coisas que estão acontecendo e ficamos focados naquele filme. Quando estamos assistindo um vídeo também muito bom, quando estamos lendo um livro muito interessante também, nós concentramos e focamos a nossa atenção naquilo. Quando nós estamos realizando algo com carinho, com amor, também nós estamos concentrando os nossos pensamentos naquela atividade. Então esses são exemplos da nossa concentração mental, onde nós focamos em uma única coisa. Mas o que normalmente ocorre quando ainda não desenvolvemos essa habilidade é exatamente o contrário. Como assim o contrário? Porque às vezes nós nos distraímos com tudo e não conseguimos nos concentrar naquilo que nós devemos. Principalmente quando nós achamos que conseguimos fazer várias coisas ao mesmo tempo. E esse é um dos fatores que nos faz sofrer, pois nem os computadores conseguem fazer várias coisas ao mesmo tempo, que são chamados de multitarefas. Na verdade, os computadores realizam várias atividades de uma forma muito rápida, que parece que eles estão fazendo várias coisas ao mesmo tempo. No nosso caso, nós podemos fazer um teste. Nós podemos filmar uma situação onde nós achamos que estamos realizando várias coisas ao mesmo tempo. E depois de gravarmos esse vídeo, nós podemos assistir esse vídeo e num determinado momento nós darmos uma pausa no vídeo. E nós veremos que nós, naquele momento, nós vamos estar realizando uma única atividade de forma consciente e não realizando várias ao mesmo tempo. Então, se várias coisas têm que ser feitas de forma urgente, significa que nós não colocamos prioridades e sofremos com isso. Então, para colocar prioridades, nós precisamos deixar o nosso raciocínio funcionar e não deixarmos ser levados pelas nossas emoções.
mas de uma forma geral, porque a distração acontece na nossa vida. Como nós vimos anteriormente, nós temos vícios mentais, que fazem com que nós desviemos a nossa atenção para algo que nos agrada mais, algo que nos dá mais prazer imediato, algo que nos mantém na nossa zona de conforto. Então, para nós podermos melhorar o nosso controle sobre a nossa concentração mental, nós precisamos acessar o gerente geral de nós mesmos, que é a nossa consciência, que envolve o raciocínio, envolve a lógica e envolve a vontade. Isso também é um exercício, pois se nós não estamos acostumados a acessar esse gerente geral, que é a nossa consciência, nós ficamos subordinados à busca das nossas emoções. E dessa forma, buscamos as emoções que mais condizem com o nosso grau evolutivo, de onde nós absorvemos o nosso alimento espiritual, que pode ser benéfico ou não. Então, para nós acessarmos a nossa consciência, nós precisamos fazer um movimento diferente daquele que nós estamos acostumados a fazer. Pois os movimentos que nós estamos acostumados a fazer acessam apenas as nossas emoções. E para isso é necessário nós obtermos conhecimento, esclarecimento íntimo. O que vem a ser esclarecimento íntimo é nós conhecermos a nós mesmos, nós nos autoeducarmos e aplicarmos esse conhecimento todo para a realização dos nossos objetivos mais nobres. E assim nós vamos exercitando também o nosso poder de concentração mental. Leonice Maria Viana escreveu aqui: amo te ouvir, suas palavras me acalmam. Muito obrigado, Leonice, obrigado pelo seu comentário. Feliz pelas palavras ou pelo conteúdo do vídeo poder também te acalmar. Muito obrigado pelo seu comentário. Então, prosseguindo aqui, né? A nossa concentração mental é dificultada quando nós temos a mente poluída. Então, se nós queremos saber como estão os nossos pensamentos, se estão mais puros ou mais poluídos, nós podemos fazer uma comparação com a poluição da Terra. E assim nós podemos analisar o mundo fora de nós. E a conclusão que nós chegarmos, após fazer essa análise do mundo fora de nós chegaremos à conclusão que o que nós vemos fora de nós é o que nós temos dentro de nós. Porque o que existe fora é o que existe dentro. Então, se ainda nós temos dificuldades para a concentração mental em algo que nós desejamos fazer, é necessário que nós façamos uma transformação da mente velha em uma mente nova. Mas nós não conseguimos tirar a mente velha e colocar uma mente nova no lugar. Seria a mesma coisa que tentar trocar o motor de um avião monomotor em pleno voo. Não é possível tirar um e colocar outro. Então, por isso que eu comentei que nós precisamos fazer uma transformação na nossa mente. Por exemplo, como nós fazemos para limpar a água dentro de um jarro de água suja? Imaginem um jarro de água suja e nós precisamos limpar a água que está lá dentro sem despejar o conteúdo dessa jarra. Então, já comentei em outros vídeos, mas vale a pena repetir também, ele se encaixa a esse exemplo. Nós podemos colocar esse jarro de água suja embaixo de uma torneira de água limpa. E à medida em que essa água limpa vai entrando no jarro, a água suja vai saindo e o conteúdo vai ficando cada vez mais limpo. Só que se nós pingarmos apenas algumas gotas de cada vez nesse jarro, a limpeza vai ser pequena e vai demorar um pouquinho mais para acontecer, mas é melhor do que nada. Mas também, se nós abrirmos um jato forte de água em cima desse jarro de água suja, a água vai se espalhar e o jarro não vai continuar cheio, uma parte vai se esvaziar.
Então existe um meio termo onde nós devemos ajustar a vazão de água para que não cause o esvaziamento do jarro. A nossa mente funciona da mesma forma. Se nós colocarmos algumas gotas de coisas positivas na nossa mente, vai demorar um pouquinho mais, mas também é melhor que nada. Nós devemos buscar o equilíbrio para assimilar esses conteúdos, um pouco por dia. E também nós pararmos para refletir e principalmente nós colocarmos em prática. Então, se colocamos conteúdos o dia inteirinho, todo o tempo, nós não vamos ter tempo para refletir. É importante que nós tenhamos um período para degustar aquele conteúdo, para digerir, para refletir sobre aquele conteúdo, para que ele possa ser útil na nossa vida. Porque se nós não tivermos tempo para colocar em prática, de nada vale aquele conteúdo. Então, o conteúdo útil é aquele que nos faz pessoas melhores. E para que nós sejamos pessoas melhores, nós precisamos utilizar o conhecimento para a prática do bem, colocar em prática o que nós estamos aprendendo. Então, voltando para o tema da comparação com a poluição na Terra, como é feita a limpeza do lixo na cidade em que nós vivemos? Então, de tempos em tempos, passam pessoas realizando limpeza, recolhendo os detritos desses locais. E a melhor forma utilizada atualmente para reduzir a quantidade de resíduos é através do processo de reciclagem, transformando os detritos em algo útil, ou transformando parte daqueles detritos em algo útil, aquilo que pode ser reciclado. Então, na nossa cidade mental, nós devemos também, de tempos em tempos, recolher os detritos das ruas da nossa mente e fazer uma reciclagem nesses detritos, transformando em algo útil. Portanto, os maus pensamentos que contaminam as ruas da nossa mente podem ser reciclados e transformados em bons pensamentos. Lembrando que nós não devemos combater os maus pensamentos, e sim acolhê-los, entendê-los e domá-los. Porque se nós ficarmos combatendo os maus pensamentos, vamos ficar degladiando o tempo todo com eles, vamos ficar brigando constantemente com eles. Diante dos maus pensamentos, é importante nós acolhermos, entender esses maus pensamentos, domá-los e direcionar para que esses maus pensamentos sejam transformados em bons pensamentos. As nossas ideias negativas e as nossas emoções inferiores são os maiores causadores dessa poluição mental. Então, se nós começarmos a usar dos bons princípios e percebermos todas as oportunidades que nós temos para exercitarmos o sentimento no bem, nós vamos diminuir o espaço para as ideias negativas e também para as emoções inferiores. Então, uma vez assisti uma palestra de um jornalista, e uma determinada parte dessa palestra, ele comentou que lá na redação, lá onde ele trabalhava, sempre o editor-chefe, ele estava presente e o editor-chefe falava para o jornalista escolher determinado tema e publicar determinado tema. E a pergunta que o jornalista fazia era: é para falar bem ou é para falar mal disso? Isso significa que de tudo que nós vemos, nós podemos falar o bem ou podemos falar o mal. Então depende da nossa escolha. E aí, dependendo da nossa escolha, nós vamos acumular energia positiva ou negativa na nossa cidade mental. Então, quanto mais nós praticarmos os bons princípios e a prática do bem também, menos espaço vai sobrar para os maus pensamentos. Isso também requer um exercício diário, vigiando constantemente os nossos pensamentos e as nossas atitudes. E quanto mais repetimos essa prática, mais ela se torna um hábito na nossa vida, até que comecemos a realizar essas atividades de uma forma natural. A Soeli Hipólito escreveu: por isso que a meditação é algo fundamental para um bom equilíbrio. Muito bacana esse seu comentário, Soeli.
Então, a meditação permite que nós paremos para refletir por alguns momentos de alguma coisa. Então, a meditação pode ser feita de várias formas. Então, uma das formas é, por exemplo, nós pararmos para refletir sobre nós mesmos, sobre o que nós estamos realizando de bom, sobre o que nós precisamos realizar de forma melhor, onde nós podemos atuar nos nossos pontos fracos, nas nossas imperfeições, para melhorar aquilo. Então, esses pontos de meditação são importantes, mas também é importante que nós acumulemos conhecimentos, para que nós possamos ter algo para meditar, não é? Então precisamos ter algum conteúdo para poder meditar sobre aquilo. Mas a meditação é muito importante na nossa vida, que nós paremos para refletir sobre nós mesmos. E assim, quando nós refletimos sobre nós mesmos, vamos nos autoconhecendo e podemos também aperfeiçoar a nós mesmos gradualmente, nos tornando pessoas melhores a cada dia. Então, muito obrigado pelo seu comentário, Sueli. Muito relevante aqui o seu comentário. Muito obrigado. Então, obrigado por vocês também participarem da minha live, assistindo a live e também comentando ou postando comentários, né? Que isso enriquece também a live. Muito obrigado. Bom, nós vemos que, além disso, além de tudo que nós falamos, fora de nós existe muita coisa boa e existe muito lixo também. E cabe a nós selecionarmos o que nós iremos permitir que faça parte ou não da cidade da nossa mente. Pois quanto mais lixo nós permitimos que entre na nossa mente, mais trabalho vai dar para limpar. É a mesma coisa que nós colocarmos água suja naquele nosso jarro de água. Vai ser mais difícil nós limparmos. Então, além de nós fazermos a limpeza, a higienização dos nossos conteúdos interiores, é importante nós prestarmos atenção para nós não acumularmos mais sujeiras que vêm de fora, né? Então é importante fazer as duas coisas. Nós vigiarmos o que nós temos de imperfeições, para transformar essas imperfeições em virtudes, e também evitar que entre mais negatividade na cidade da nossa mente. Porque quanto mais lixo, mais resíduos e maior vai ser a dificuldade da nossa concentração mental, mais a nossa mente vai ser dispersa. Então, quanto mais higienizado estiver o nosso ambiente mental, mais fácil vai ser a nossa concentração mental, menos dispersão mental nós vamos ter. E tudo isso depende do que está nos atraindo. Se são os nossos prazeres temporários ou se são as nossas responsabilidades. Porque existe até aquela frase que diz assim: onde estiver o nosso tesouro, aí também estará o nosso coração. Então essa questão de nós realizarmos as coisas que nós precisamos, nós concentrarmos naquilo que nós precisamos fazer, me faz lembrar aquela frase que diz assim: primeiro a obrigação, depois a diversão. Então, assim, vigiando o que nós estamos fazendo com a poluição mental da nossa mente, nós podemos tomar ações para higienizar a nossa mente. E assim vamos diminuindo as distrações, as dispersões por coisas diferentes do que nós precisamos realmente realizar. E aí vamos conseguir concentrar no que nós precisamos fazer. E assim nós vamos eliminando gradativamente ou gradualmente os nossos sofrimentos emocionais causados pela dificuldade de concentração, causados pela dispersão mental. E assim nós vamos diminuindo ou eliminando os nossos sofrimentos. E tudo isso é um exercício contínuo de análise da poluição mental que nós temos, que podemos limpar, e também da poluição mental que poderemos filtrar, daquela poluição mental que vem de fora para dentro. Podemos filtrar e selecionarmos o que nós queremos para a nossa vida, o que vai ser útil e o que não vai ser útil para nós. Então eu espero que durante esse tempo da live eu tenha podido acrescentar algo útil na sua vida que você possa aplicar na prática, no seu dia a dia. Algo que eu tenha falado, que tenha feito sentido para você. Então de repente você pode usar na prática, no seu dia a dia. Ou imediatamente, né?
Então escreva um comentário, caso ainda não tenha escrito, para eu saber se esse conteúdo te ajudou e também se teve algo que te chamou a atenção. E para eu saber se eu estou no caminho certo ou se eu preciso corrigir alguma parte nessa rota. Se você gostou do conteúdo desse vídeo e acha que ele pode ajudar outras pessoas, curta, compartilhe, divulgue para que esse vídeo possa chegar a mais pessoas. Você que está assistindo o vídeo no YouTube, se inscreva no meu canal e ative o sininho para você receber as notificações das minhas próximas postagens. Então, gratidão a você, gratidão a todos vocês que me acompanharam até o finalzinho da live, me acompanharam até o finalzinho do vídeo. E vejo vocês na minha próxima live ou no meu próximo vídeo. Lembrando que todas as segundas-feiras, às 19h19, eu transmito lives simultaneamente via YouTube, Facebook e Instagram. E a cada dia com conteúdo diferente. E espero te ver em todas essas lives. Minha mãe escreveu aqui: ótima live, muito edificante. Desejo a todos uma linda noite de paz. Gratidão a todos. Muito obrigado pelo comentário, mãe. Muito obrigado por me acompanhar também na live. E também gratidão à mãe por estar me acompanhando. Gratidão também pela vida que você me deu, né? Então ela mandou um coraçãozinho. Então a minha mãe é um amor de pessoa. Muito obrigado, mãe. Minha mãe escreveu aqui: você também é um amor da mamãe. Te amo muito. Muito obrigado, mãe. Também te amo muito. Muito obrigado. Também temos aqui Atende Machado. Pode ser que seja Machado, tá? Tem um símbolo cobrindo aqui, não estou conseguindo visualizar. Então seja bem-vindo também ou bem-vinda. Chegou bem no finalzinho aqui da live, mas esse conteúdo vai ficar disponível no IGTV para você poder assistir também. Ah, bacana. Agora eu vi aqui, apareceu. Sou Marcos Machado, boa noite. Oh, boa noite, Marcos. Muito obrigado por estar aqui presente. Chegou bem no finalzinho aqui da live, né? Mas também você vai poder assistir o conteúdo dessa live no IGTV. Obrigado por me acompanhar aqui, Marcos. Há muito tempo também que nós não nos falamos, né? Então seja bem-vindo. Muito bacana você estar aqui. Ah, o Marcos escreveu aqui: que pena, te vejo lá. Ah, boa noite, Marcos. Muito obrigado por estar aqui. Legal, muito obrigado. Boa noite. Boa noite para você também, para toda a família. Muito obrigado. Então temos outro comentário também. Cláudia Fonseca Santos escreveu aqui: Hugo, tô amando suas lives. Muito obrigado, Cláudia. Também seja bem-vinda também. Muito obrigado pelo seu comentário. E obrigado por comentar aqui, obrigado por compartilhar a sua experiência, né? Muito legal. Leonice Maria Viana escreveu: bom descanso para você e sua esposa. Muito obrigado, Leonice. Cida Prinholato escreveu aqui: obrigado, é sempre um prazer. Obrigado, Cida. E DSM 0607 também entrou. Também seja bem-vindo ou bem-vinda. Que não aparece aqui, ou não consigo ver a foto. Muito bacana. E a Jaci Expósito escreveu aqui: boa noite, professor. Atrasada, mas cheguei. Me desculpa. Sem problema, Jaci. Importante que você chegou e está acompanhando aqui a live. Mas chegou bem no finalzinho aqui da live, né? Mas obrigado por estar aqui também me acompanhando. Então vou deixar disponível esse conteúdo da live no IGTV e também no Facebook e no YouTube. Então no Facebook e no YouTube nós editamos esses vídeos e postamos novamente. Então quem me ajuda nessa parte da edição é a minha esposa e ela vem realizando isso constantemente para que nós possamos postar e atualizar esses vídeos com frequência. Então todos os dias às 7 da manhã nós postamos aqui um vídeo bastante curto, tanto no YouTube quanto no Facebook, para reflexão que possa ser utilizada no nosso dia e também na nossa semana, né? Ou na nossa vida. A Leonice Maria Viana escreveu: obrigado, tuas palavras foram como uma torneira no jarro, limpou-me a mente. Nossa, que rápido, Leonice. Obrigado. Obrigado pelas suas palavras. E a Jaci Expósito escreveu: gratidão, abracinho apertado para ela. Legal, muito obrigado, Jaci. Sueli Hipólito escreveu: gratidão e boa noite. Muito obrigado, Sueli, também por me acompanhar aqui. Boa noite.
A Sueli Hipólito fez um comentário também, escreveu aqui: sejamos milho de pipoca, como dizia o saudoso Rubem Alves. Nos transformemos sempre. Exatamente. Muito obrigado pelo comentário, Sueli. Bem pertinente. Nos transformemos sempre como milho de pipoca. A Sueli Amoroso escreveu: obrigada por você existir. Obrigado a vocês por vocês existirem também, porque vocês são a razão de eu estar aqui compartilhando as minhas experiências com você. E quem mais aprende com tudo isso sou eu. Eu que tenho que agradecer a cada um de vocês. Eu estou aprendendo muito com essas lives. Muito obrigado a todos vocês. A Laudeci Gomes postou aqui o coração. Obrigado, Laudeci. A Sueli Amoroso escreveu: ajudou demais, parabéns. Muito obrigado, Sueli. A Ângela Farias escreveu aqui: meu amigo Hugo, você ajuda muito com suas palavras. Muito obrigado, Ângela Farias. Muito obrigado pelo seu comentário. Então, assim, desejo a você, desejo a todos uma excelente noite. Uma noite serena, tranquila, que possamos refletir no conteúdo da live de hoje, que possamos aplicar na nossa vida, aplicar na prática, na nossa vida, e possamos também ajudar pessoas a aplicarem nas vidas delas também. Antes de me despedir, tem mais alguns comentários aqui. Laudeci Gomes escreveu: maravilha como sempre, Deus abençoe. Muito obrigado, Laudeci. E a Claudete Grolli escreveu: boa noite a todos, sempre bom aprender. Muito obrigado, Claudete. Muito obrigado também por me acompanhar. A Sueli Amoroso escreveu aqui, ou postou aqui, o coraçãozinho e também as mãos postas. Gratidão a você, Sueli. E a Marlene Oliveira Prudência escreveu: boa noite, adorei suas palavras. Muito obrigado, Marlene. Obrigado pelo comentário. Então, assim, vamos chegando ao final de mais uma live. Então, boa noite a todos vocês e a todas vocês. Muito obrigado por me acompanharem aqui na live. Gratidão a todos e vejo vocês na minha próxima live. Então, boa noite.